Existe algo inquietante no silêncio, e a maioria das pessoas só percebe isso tarde demais. Talvez você já tenha entrado em um ambiente e sentido que alguém dominava completamente o espaço sem levantar a voz, sem chamar atenção e sem tentar impressionar ninguém. Apenas em silêncio. Curiosamente, esse tipo de presença costuma causar dois efeitos imediatos: respeito ou desconforto. Porque o silêncio, quando vem de alguém emocionalmente consciente, revela mais do que palavras jamais conseguiriam esconder. E é exatamente isso que assusta tantas pessoas. Em um mundo onde todos falam o tempo inteiro, quem observa demais, reage pouco e demonstra controle emocional acaba sendo visto como imprevisível. E o ser humano teme aquilo que não consegue ler facilmente. Talvez você já tenha percebido isso acontecendo na sua própria vida. Pessoas que começaram a agir diferente perto de você. Conversas que ficaram estranhas. Relações que esfriaram sem motivo aparente. Como se o simples fato de você falar menos tivesse mudado completamente a forma como os outros enxergam sua presença. Mas existe uma razão psicológica muito profunda por trás disso, e a maioria nunca percebe. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio pode transmitir poder, inteligência emocional e até ameaça social sem dizer uma única palavra. Vai descobrir o que a psicologia do comportamento humano revela sobre pessoas silenciosas, por que elas costumam ser mal interpretadas, e o que realmente acontece na mente dos outros quando você deixa de explicar demais, justificar demais e reagir a tudo. Porque, às vezes, o silêncio não afasta pessoas por fraqueza, ele afasta porque revela uma força que poucos conseguem enfrentar. Antes de continuar, comenta uma única palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho ou qualquer outra que vier à mente. Não pensa muito, só escreve. Esse pequeno gesto faz você deixar de apenas assistir e começar a se enxergar dentro do vídeo. E se alguma parte dessa conversa fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve. Isso mostra que você quer continuar entendendo o que poucas pessoas conseguem perceber sobre o comportamento humano. Tem uma cena que acontece todos os dias em lugares diferentes, no trabalho, em família, entre amigos, em relacionamentos, mas quase ninguém percebe o que realmente está acontecendo ali. Uma pessoa faz uma pergunta simples. A outra responde com poucas palavras. Sem nervosismo. Sem tentar agradar. Sem explicar demais. E pronto. O clima muda. Parece exagero, mas o cérebro humano reage de forma muito estranha ao silêncio. Principalmente ao silêncio de alguém que aparenta estar confortável consigo mesmo. Porque existe uma diferença enorme entre o silêncio tímido e o silêncio de quem simplesmente não sente necessidade de se provar o tempo inteiro. E as pessoas percebem isso, mesmo sem entender racionalmente. Talvez você já tenha vivido uma situação parecida. Você começa a amadurecer emocionalmente, fica mais observador, para de correr atrás de aprovação, reduz aquelas conversas forçadas só para preencher espaço, e algumas pessoas simplesmente começam a agir diferente com você. Tem quem pergunte se você está bravo. Tem quem diga que você mudou. E tem aquele tipo de pessoa que começa a provocar você do nada, quase tentando arrancar alguma reação emocional. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Na maioria das vezes, você não fez absolutamente nada. Só ficou mais em silêncio. Só que o silêncio mexe com algo profundo dentro das pessoas. Porque quando alguém não entrega tudo o que pensa, o cérebro do outro começa automaticamente a imaginar. E quase sempre imagina o pior. É como entrar em um elevador com alguém muito quieto. Mesmo sem motivo nenhum, muita gente sente uma necessidade absurda de preencher aquele vazio. Mexe no celular. Faz comentário aleatório sobre o clima. Ri sem necessidade. O silêncio expõe desconfortos internos que normalmente ficam escondidos no barulho do dia a dia. E isso explica muita coisa sobre comportamento humano. A maioria das pessoas não fala tanto porque gosta de conversar. Fala porque o silêncio deixa elas cara a cara com os próprios pensamentos. E nem todo mundo aguenta isso. Existe até um padrão psicológico muito comum em ambientes sociais. Quem fala menos costuma ser percebido como mais inteligente, mais seguro ou emocionalmente mais forte. Não porque isso seja sempre verdade, mas porque a mente humana associa controle emocional com economia de reação. Pensa em alguém que perde a calma por qualquer coisa. Que responde tudo na hora. Que precisa provar um ponto o tempo inteiro. Agora compara com alguém que escuta mais do que fala, pensa antes de responder e não reage impulsivamente. Sem perceber, as pessoas interpretam essa postura como presença. E presença é uma coisa que intimida muita gente. Só que o problema começa quando o silêncio quebra a dinâmica que as pessoas tinham com você.
Porque enquanto você se explicava demais, corria atrás e entregava todas as emoções facilmente, os outros sabiam exatamente como lidar com você. Sabiam o que esperar. Só que quando você começa a ficar mais reservado, você se torna menos previsível. E seres humanos odeiam não conseguir prever comportamento. É aí que começam as interpretações erradas. Alguns vão dizer que você está frio. Outros vão achar que você está se achando melhor que os outros. E alguns simplesmente vão se afastar porque não conseguem mais acessar você da mesma forma. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar sobre amadurecimento emocional. Nem todo mundo gosta da sua evolução. Principalmente quando ela vem acompanhada de silêncio. Porque o silêncio muda a sua energia social. Ele faz você observar mais. Perceber mais. Notar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas manipulações. Conversas vazias. Relações mantidas só por conveniência. Você começa a perceber quem só se sentia confortável perto da versão de você que precisava de atenção o tempo inteiro. E isso dói. Porque aos poucos fica impossível não enxergar certos padrões. O mais estranho é que quanto mais confortável você fica em silêncio, mais algumas pessoas parecem desconfortáveis perto de você. Como se a sua calma expusesse a agitação delas. Como se sua falta de necessidade de aprovação revelasse o quanto elas dependem disso. E ninguém admite isso diretamente, claro. O ser humano raramente fala o que realmente sente. Ele demonstra. Em piadas. Em indiretas. Em afastamentos estranhos. Em mudanças sutis no comportamento. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo, porque depois que alguém aprende o verdadeiro poder de observar em silêncio, as relações nunca mais parecem iguais. O mais interessante é que o silêncio não muda só a forma como os outros te enxergam, ele muda principalmente o tipo de relação que você começa a atrair. E isso acontece de um jeito quase invisível no começo. Pensa numa coisa simples. Tem pessoas que entram numa conversa e já chegam ocupando o espaço inteiro. Falam alto, contam tudo da própria vida, riem sem pausa, explicam demais, tentam manter o controle do clima o tempo todo. E tem o outro tipo, que chega mais quieto, observa primeiro, fala só quando sente necessidade, não corre para preencher cada segundo de vazio. E aqui acontece algo curioso. O primeiro tipo geralmente é mais lembrado no curto prazo. Mas o segundo começa a ser mais respeitado com o tempo. Isso acontece porque o cérebro humano cria atalhos sociais. Ele tenta classificar rapidamente quem é confiável, quem é instável, quem é previsível e quem não é. E quando alguém fala demais, reage rápido demais e se explica demais, essa pessoa vira fácil de decifrar. Não necessariamente fraca, mas previsível. E previsibilidade reduz impacto social. Agora, quando você tem alguém que fala menos, observa mais e não se entrega emocionalmente de forma imediata, o cérebro do outro entra num estado diferente. Ele começa a tentar ler essa pessoa. E quanto mais ele tenta ler sem sucesso, mais atenção ele dá. É quase automático. Não é racional, é instintivo. Só que isso cria um efeito colateral interessante nas relações do dia a dia. Pessoas começam a projetar coisas em você. Se você fica em silêncio numa reunião, alguém pode achar que você está julgando. Se você responde pouco em uma conversa, alguém pode interpretar como desinteresse. Se você não se abre rápido, alguém pode sentir que existe uma barreira invisível ali. Mas na maioria das vezes, essa barreira nem foi criada por você. Foi criada pela expectativa dos outros. E isso explica por que algumas relações mudam sem motivo claro quando você começa a ficar mais reservado. Não é que você ficou distante de fato. É que você parou de entregar os sinais que as pessoas usavam para se sentir seguras perto de você. E isso gera desconforto. Tem uma lógica psicológica bem conhecida nisso tudo. O ser humano tende a confiar mais no que consegue prever do que no que consegue controlar. E pessoas muito silenciosas acabam entrando exatamente nessa zona ambígua. Elas não são fáceis de prever, mas também não são agressivas ou explícitas. Então o cérebro fica em alerta leve, tentando entender. E esse alerta leve muda o comportamento do outro sem ele perceber. A pessoa começa a falar diferente com você. Ou tenta te provocar mais. Ou se afasta aos poucos. Ou tenta te encaixar numa definição qualquer, só para aliviar a própria mente. E isso não acontece porque você fez algo errado, acontece porque o silêncio quebra o conforto da leitura social automática. Só que existe um ponto ainda mais profundo nisso. Com o tempo, você também começa a perceber quem realmente se adapta a essa nova versão sua, e quem só estava confortável com a versão anterior. E essa diferença não aparece em grandes acontecimentos.
Aparece em detalhes pequenos. Na forma como te tratam quando você não responde rápido. Na reação quando você não se justifica. No incômodo quando você simplesmente não entra no jogo emocional dos outros. E aí o silêncio deixa de ser só ausência de fala, e começa a virar um filtro social silencioso, separando quem te respeita de verdade de quem só se sentia confortável quando tinha acesso total às suas reações. E aí vem a parte que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como você enxerga as pessoas depois. Quando você começa a ficar mais em silêncio, não é só o mundo que muda com você, é como se você começasse a enxergar o mundo sem o filtro emocional que antes te distraía. E isso pode ser meio desconfortável no começo. Porque, de repente, você começa a notar coisas que antes passavam batido. Tipo aquela pessoa que só aparece quando precisa de algo. Ou aquele amigo que some quando você para de puxar assunto. Ou até aquelas conversas cheias de risada, mas vazias por dentro, só para manter um tipo de conexão que já não existe mais de verdade. E não é que o silêncio te deixa mais esperto ou algo assim. Ele só te tira do automático. Ele te coloca num lugar onde você observa mais do que reage. E isso muda tudo. Tem um detalhe psicológico bem interessante aqui. O cérebro humano foi treinado, ao longo do tempo, para economizar energia social. Isso significa que ele prefere padrões repetidos, comportamentos previsíveis e pessoas que não exigem muita interpretação. É mais confortável. Mais simples. Só que quando alguém começa a ficar mais silencioso, esse padrão quebra. Porque agora você não entrega mais todas as respostas de forma imediata. Você não reage da mesma forma de antes. Você não explica tudo. E isso obriga as pessoas a te recalcular o tempo todo. E tem gente que não gosta disso. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque você virou um tipo de presença que exige atenção real. E a atenção real cansa quem estava acostumado só com superficialidade. Aí começa a acontecer algo curioso. Algumas pessoas tentam te puxar de volta pro antigo padrão. Fazem perguntas só para ver se você ainda é o mesmo. Testam suas reações. Criam situações pequenas para ver se você ainda responde como antes. Outras simplesmente se afastam devagar, sem explicação nenhuma. E tem aquelas que começam a te observar mais do que falam com você. Tudo isso sem ninguém dizer nada diretamente. E talvez a parte mais forte disso tudo seja perceber que o silêncio não muda só como os outros te veem, ele muda também o tipo de relação que você aceita manter. Porque quando você para de preencher cada espaço vazio, você começa a perceber o que sobra. E o que sobra nem sempre é conexão, às vezes é só hábito. Às vezes é só conveniência. Às vezes é só alguém acostumado com a versão sua que se explicava demais, se justificava demais e tentava manter todo mundo confortável o tempo todo. E quando isso começa a cair, sobra um tipo de clareza que não é confortável no início, mas é impossível de ignorar depois. E é justamente aí que algo muda de verdade dentro de você, porque você começa a entender que o silêncio não te afastou das pessoas. Ele só mostrou quem realmente estava prestando atenção em você, e quem só estava acostumado com o barulho que você fazia para não se sentir sozinho. E no fim, tudo se conecta de um jeito mais simples do que parece. O silêncio não é vazio. Ele é revelador. Ele mostra como as pessoas reagem quando não tem mais o seu excesso de palavras para preencher o ambiente, quando não conseguem mais prever suas respostas, quando não tem mais acesso fácil às suas emoções. Primeiro, ele incomoda. Porque quebra o conforto do previsível. Depois, ele muda a forma como os outros te enxergam. Alguns começam a te respeitar mais, outros se afastam sem saber explicar direito o motivo. E, por último, ele te coloca num ponto onde você começa a observar mais do que reagir, percebendo padrões que sempre estiveram ali, mas que o barulho escondia. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. O silêncio não transforma só como você é visto, ele transforma o que você aceita manter por perto. Porque quando você para de falar o tempo inteiro, de explicar tudo, de correr atrás de validação, sobra espaço para perceber quem realmente se conecta com você, e quem só estava acostumado com a sua necessidade de ser aceito. E isso muda tudo. No começo, pode parecer que algumas pessoas se afastaram. Mas, na prática, o que se afastou foi só o que dependia da sua constante entrega emocional. O que fica, é o que consegue existir mesmo quando você não está tentando ser suficiente para ninguém. E talvez a maior lição disso tudo seja essa: o silêncio não te deixa menor. Ele só revela o tamanho real das relações ao seu redor. E quando você entende isso, você para de ter medo do silêncio, porque percebe que ele nunca foi ausência de nada. Ele sempre foi só a verdade aparecendo sem distração.
Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a ideia é simples, te mostrar, sem enrolação, como o comportamento humano realmente funciona no dia a dia. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser sobre solidão, relacionamentos, personalidade, mente humana, ou qualquer outro comportamento que você queira entender melhor. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui na tela e também na playlist do canal, porque se esse conteúdo te prendeu até aqui, o próximo vai te prender ainda mais.